O vento frio cortava a pele como pequenas lâminas invisíveis, enquanto Agatha percorria a trilha coberta de neve com uma cesta de vime nos braços. O inverno tinha sido particularmente rigoroso naquele ano, e a madeira para alimentar o fogão, a lenha estava escassa. A cabana onde morava ficava afastada da vila, no limite do bosque de pinheiros, um lugar que poucos ousavam visitar. Agatha não se importava com a solidão. Há anos havia aprendido a se virar sozinha e a tranquilidade lhe servia como um manto confortável. Mas naquela manhã, algo diferente a esperava entre os galhos retorcidos e cobertos de neve. Ela quase não o viu. No meio da trilha, um pequeno vulto se destacava contra o branco do gelo. No início, pensou que fosse apenas um pedaço de tronco quebrado, mas então notou um movimento sutil, um tremor fraco, quase imperceptível. Quando se aproximou, seus olhos se arregalaram ao encontrar uma criatura encolhida sobre si mesma, ofegante e frágil. Era um filhote de lobo, coberto de neve, os pelos prateados brilhando sob o céu pálido. Seu corpo estava rígido pelo frio e sua respiração era tão rasa que Agatha sentiu um aperto no peito. Ela sabia que a natureza não tinha piedade. Se deixasse o filhote ali, ele não sobreviveria mais algumas horas. E, no entanto, hesitou. Lobos eram criaturas selvagens e a vila tinha suas histórias. Contos sobre matilhas rondando casas à noite, caçando gado e, em alguns casos, atacando viajantes desprevenidos. Mas quando seus olhos encontraram os do filhote, um brilho vítreo e suplicante, Agatha suspirou. Pegou o pequeno animal nos braços e o envolveu no pano grosso de seu xale. De volta à cabana, ela acendeu o fogão rapidamente, aquecendo a pequena criatura entre cobertas e panos secos. O lobo era magro, pele e osso, mas não parecia doente, apenas perdido e faminto. Agatha aquecia um pouco de leite em uma panela e, com paciência, usou um conta-gotas para oferecer algumas gotas ao filhote. Ele resistiu no início, o corpo ainda trêmulo, mas eventualmente aceitou. A cada gole, a vida parecia voltar aos seus olhos. Os dias passaram e o filhote se recuperou com uma rapidez impressionante. Agatha decidiu chamá-lo de Silver, por causa do tom metálico de sua pelagem. No começo ele era cauteloso, movendo-se pelo ambiente com passos cuidadosos, os olhos sempre atentos. Mas logo se acostumou com a presença da mulher que o havia salvo. Ele a seguia pela casa, deitava-se aos seus pés e aceitava a comida que ela lhe oferecia com gratidão silenciosa. Conforme os meses se passaram, Silver cresceu. E cresceu muito. Seu porte tornou-se impressionante, maior do que qualquer cachorro que Agatha já havia visto. Sua presença era imponente, mas nunca agressiva. Ele protegia a cabana, patrulhava os arredores e, de tempos em tempos, encarava a floresta com olhos atentos, como se parte dele ainda pertencesse ao mundo selvagem de onde viera. Mas sempre voltava para Agatha, sempre voltava para casa. Os anos passaram e Silver se tornou mais do que um lobo domesticado. Tornou-se um companheiro inseparável. Agatha sabia que não viveria para sempre, mas encontrava consolo no pensamento de que, enquanto estivesse ali, Silver nunca estaria sozinho. Havia algo reconfortante no ciclo da vida, no fato de que um dia ela o salvou, e agora ele a protegia. Então, numa manhã gélida, tudo mudou. Naquela manhã, tudo parecia como sempre. O sol mal conseguia atravessar a neblina densa que envolvia o bosque, e a neve caía lentamente, cobrindo o mundo em um silêncio pesado. Silver estava deitado ao lado da cama de Agatha, como fazia todas as noites. Ele dormia leve, atento a qualquer ruído vindo da floresta, pronto para proteger a mulher que lhe dera um lar. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. O ritmo da respiração de Agatha mudou. Tornou-se cada vez mais espaçado, cada vez mais fraco, até que, por fim, cessou completamente. Silver acordou inquieto. Algo estava errado. Ele farejou o ar, aproximou-se
da cama e cutucou o braço de Ágata com o focinho gelado. Nenhuma reação. Ele tentou de novo, mais forte desta vez, dando pequenos empurrões, esperando que ela resmungasse ou abrisse os olhos, como sempre fazia quando ele a acordava cedo demais. Mas o corpo dela permaneceu imóvel. O lobo recuou ligeiramente, inclinando a cabeça de lado, confuso. O cheiro dela ainda era o mesmo, mas algo parecia errado. Um cheiro sutil, mas definitivo. Então, ele percebeu. Ágata não ia acordar. Nunca mais. Silver uivou. Um som profundo, carregado de uma dor primitiva. Ele circulou a cama repetidas vezes, tentando entender o que havia acontecido. Pulou para cima do colchão, deitou-se ao lado do corpo sem vida, enroscando-se como costumava fazer nos dias mais frios. Ele permaneceu ali por horas, o focinho encostado na pele fria da mulher que havia sido sua família. A fome veio e passou. A sede também. Mas Silver não saiu dali. Seus olhos permaneciam fixos em Ágata, esperando. Talvez ela fosse levantar a qualquer momento. Talvez fosse tudo um engano. Mas a verdade era mais forte do que qualquer esperança. Ele sabia. 2 dias se passaram. A lareira se apagou e o frio tomou conta da cabana. Silver continuava ao lado de Ágata, recusando-se a se mover. Seu pelo estava eriçado, os olhos fundos e sem brilho. O instinto de sobrevivência gritava para ele sair, buscar comida, mas o instinto não sabia nada sobre amor e luto. Ele não podia simplesmente partir. Foi só no 3º dia que os vizinhos da vila decidiram investigar. Não viam Ágata há algum tempo e, com o inverno severo, preocupavam-se com seu bem-estar. Tobias, um fazendeiro de mãos calejadas, foi o primeiro a bater à porta da cabana. Nenhuma resposta. Ele chamou mais 2 vezes antes de decidir entrar. O cheiro dentro da casa já anunciava o inevitável. Silver rosnou quando os homens se aproximaram. Seu corpo magro, mas ainda imponente, se colocou entre eles e Ágata, os pelos arrepiados, os dentes à mostra. Tobias levantou as mãos em sinal de paz. Ele não queria brigar com o lobo. Nenhum deles queria, mas sabiam que precisavam fazer algo. Ele não vai deixar a gente chegar perto, murmurou um dos homens. E nem deveria, respondeu Tobias, com um peso na voz. Se você está assistindo pelo celular ou pela televisão, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a gente a continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Não perca nada, curta e inscreva-se agora. A notícia da morte de Ágata se espalhou rápido pela vila. As pessoas que antes quase nunca falavam sobre ela, agora estavam reunidas em grupos, sussurrando, debatendo. Alguns sugeriam que Silver fosse afastado dali à força. Outros argumentavam que o lobo era perigoso e que algo precisava ser feito antes que atacasse alguém. Mas havia aqueles que viam algo mais naquela cena. Um lobo que não queria deixar sua dona para trás. Foi então que Lily entrou na história. Uma jovem da vila de coração compassivo e uma intuição aguçada para animais. Quando soube do que estava acontecendo, foi até a cabana sem medo. Silver ainda estava lá, em vigília. Ele não comia há dias e seu corpo começava a dar sinais de exaustão. Lily entrou com passos lentos, ajoelhando-se ao nível do lobo. Ele a encarou com olhos vazios, mas não rosnou. Havia apenas cansaço ali. Eu sei que dói, sussurrou Lily. Silver apenas abaixou a cabeça e deitou-se ao lado da cama de Ágata. Agora havia uma decisão a ser tomada. Os moradores da vila começaram a se reunir em frente à cabana, seus olhares misturando curiosidade e preocupação. O corpo de Ágata já havia sido removido, mas Silver continuava ali, recusando-se a sair do lugar onde a vira pela última vez. Seu corpo já começava a dar sinais de fraqueza. As costelas apareciam sob a pelagem antes volumosa, e os olhos, antes vivos, estavam opacos. Mas ele não cedia. As opiniões começaram a se dividir.
Tobias, o fazendeiro, cruzou os braços e disse o que muitos estavam pensando. Ele é um lobo, não um cachorro. Se ficar aqui, vai acabar atacando alguém. Ele nunca fez mal a ninguém, retrucou Lily, a jovem que tentava se aproximar de Silver desde o início. Ele só está de luto. Você quer apostar a segurança da vila nisso? Alguém murmurou no meio da multidão. Lily respirou fundo, tentando manter a calma. Ela entendia o medo das pessoas, mas também via algo que ninguém mais queria enxergar. Silver não era uma ameaça. Ele era apenas um ser que havia perdido tudo. A primeira tentativa de afastá-lo foi feita por um dos caçadores locais, um homem chamado Gregor. Ele trouxe uma vara longa e tentou empurrar Silver para longe da cabana. O lobo apenas rosnou baixo, um som mais de aviso do que de ataque. Gregor recuou um passo, mas tentou de novo. Silver, já fraco, simplesmente se arrastou para o lado, recusando-se a deixar o lugar. Isso não vai funcionar, disse Lily, aproximando-se. Ela se ajoelhou ao lado de Silver e passou a mão pelo prateado. Ele não reagiu, apenas fechou os olhos, exausto. O silêncio se espalhou entre os moradores. Pela primeira vez, muitos perceberam que Silver não era um monstro selvagem. Ele era apenas um lobo que havia perdido sua única família. O clima na vila começou a se tornar mais tenso. Silver não saía do lugar, e a cada dia que passava, sua condição piorava. Alguns diziam que ele morreria ali, ao lado da lembrança de Agatha. Outros achavam que isso não podia continuar. O inverno estava e ninguém queria um lobo faminto vagando pela região quando sua resistência finalmente se esgotasse. Gregor, o caçador, voltou a insistir. Se não fizermos nada, ele vai acabar nos causando problemas. Um lobo selvagem com fome não faz distinção entre um veado e uma criança. Lily revirou os olhos, sentindo o sangue ferver. Você nem o conhece. Silver nunca atacou ninguém. Ele ficou ao lado de Agatha a vida toda. Ele nunca foi uma ameaça. E quem garante que ele não vai mudar agora? Tobias interveio, a expressão dura. O que acontece quando ele finalmente perceber que Agatha se foi? O instinto pode assumir o controle. Lily sentia que estava perdendo a luta. As pessoas estavam assustadas e o medo fazia com que tomassem decisões precipitadas. Ela sabia que se não fizesse algo logo, Silver poderia ser capturado à força, ou pior, morto. Naquela noite, ela se esgueirou até o túmulo de Agatha, onde Silver permanecia imóvel. A neve cobria seu pelo como um manto branco. Ele não reagiu à sua aproximação, mas ela sentiu seu corpo tremer sob sua mão. Ele estava fraco. Você tem que lutar. Ela sussurrou, passando os dedos pelos pelos gelados. Não deixe que eles te tirem à força. Mas Silver não respondia. Ele apenas ficava ali, esperando por alguém que nunca mais voltaria. No dia seguinte, um homem estranho apareceu na vila. Ele se apresentou como Gideon, um especialista em lobos, embora ninguém soubesse exatamente de onde ele viera. Dizia ter lidado com casos semelhantes e que sabia como resolver a situação. Sua presença rapidamente atraiu a atenção de muitos, especialmente daqueles que queriam Silver removido. Esse lobo está preso no luto, explicou ele com um tom professoral. Mas acreditem em mim, ele não vai ficar assim para sempre. Logo, o instinto tomará conta, e ele verá os humanos como uma ameaça ou uma presa. Lily ouviu as palavras de Gideon com uma desconfiança crescente. Algo nele a incomodava. Ele falava com segurança, mas sem empatia. Para ele, Silver não passava de um problema a ser eliminado. O que você sugere? Tobias perguntou, cruzando os braços. Gideon sorriu. A sedação é a melhor solução. Eu conheço um lugar que pode cuidar dele, mas é preciso agir rápido. Se esperarmos demais, ele pode se tornar agressivo. Aquelas palavras fizeram a vila se dividir ainda mais. Alguns achavam que era o melhor a fazer. Outros, como Lily, viam aquilo como uma traição.
Silver não era um monstro e tirá-lo dali à força parecia cruel. Mas ao mesmo tempo não podiam deixá-lo definhar até a morte. Silver, alheio à discussão, continuava deitado na neve, seu olhar perdido, como se o mundo ao redor não importasse mais. Lily não dormiu naquela noite. As palavras de Gideon ecoavam em sua mente e a expressão vazia de Silver a assombrava. Ela entendia que ele não podia ficar ali para sempre, mas sedá-lo e enviá-lo para um destino incerto parecia errado. Ela precisava encontrar uma alternativa antes que fosse tarde. Demais, na manhã seguinte, quando Lily voltou ao túmulo de Agatha, encontrou Silver mais fraco do que nunca. Sua respiração era lenta e irregular, e seus olhos estavam semicerrados. Ele sequer reagiu quando ela se ajoelhou ao seu lado e passou a mão pelo seu pelo já sujo de neve. "Você precisa se levantar", sussurrou, sentindo um nó na garganta. "Você precisa lutar por ela." Mas Silver não se movia. Ele não reagiu ao toque, não ergueu a cabeça. Ele simplesmente estava ali, à beira de se entregar completamente à exaustão. Quando Lily voltou para a vila, encontrou um grupo reunido em frente à casa de Tobias. Gideon estava no centro da discussão e o clima era tenso. "Não podemos esperar mais", ele disse com firmeza. "Esse lobo está morrendo e quanto mais tempo perdermos, menor a chance de transportá-lo com segurança." "Eu concordo", Tobias acrescentou. "Já passou tempo suficiente. Ele precisa sair dali." Lily respirou fundo e deu um passo à frente. "E se deixarmos que ele vá, eu por conta própria?" As pessoas se viraram para ela com expressões céticas. Gregor riu com desdém. "Você realmente acha que ele vai simplesmente se levantar e ir embora?" Lily olhou para a multidão buscando apoio, mas era óbvio que a paciência das pessoas estava se esgotando. Elas estavam preocupadas e o medo tornava suas decisões mais apressadas. Gideon aproveitou o momento para pressionar ainda mais. "Se demorarmos demais, ele pode simplesmente não sobreviver. A sedação é a única opção." "Segura." Os olhares se voltaram para Tobias, que suspirou e assentiu. "Vamos fazer isso hoje à noite." Lily sentiu um aperto no peito. Ela sabia que não poderia impedir o que estava prestes a acontecer, mas não podia deixar Silver enfrentar isso sozinho. Quando a noite caiu, um grupo de moradores se reuniu perto do cemitério. Gideon estava no centro da operação, segurando um dardo tranquilizante preparado para Silver. Ele explicava como tudo aconteceria. A sedação seria rápida e o lobo seria transportado para um santuário a algumas horas dali. Lily permaneceu afastada, o coração apertado. Ela queria acreditar que Silver entenderia que aquilo não era uma traição, mas sabia que ele não tinha como compreender. Para ele, estavam apenas tentando afastá-lo de Agatha. Os primeiros passos foram silenciosos. Gideon se moveu devagar, calculando a melhor posição para atirar. Silver continuava deitado, imóvel, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Quando o primeiro dardo foi disparado, ele se ergueu com dificuldade e tentou recuar, mas seu corpo estava fraco demais para fugir. O impacto fez Silver estremecer. Ele olhou ao redor, os olhos confusos, mas não rosnou, não tentou lutar. Ele apenas ficou parado, respirando com dificuldade enquanto a substância começava a fazer efeito. Seus músculos ficaram pesados, suas patas vacilaram. Foi então que, por um instante, Silver olhou na direção do túmulo de Agatha. Seus olhos não estavam mais assustados. Havia ali uma aceitação silenciosa, como se, de alguma forma, ele compreendesse que aquela era sua despedida. Lily não aguentou. Correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado e passando a mão por seu pelo. Silver ainda estava consciente, mas seus olhos começavam a se fechar lentamente. "Você não está sozinho", sussurrou ela enquanto sentia a respiração do lobo desacelerar. E então Silver caiu em um sono profundo. A neve caía lentamente enquanto Silver era colocado cuidadosamente em uma jaula de transporte.
Seu corpo estava pesado sob o efeito do tranquilizante e sua respiração era profunda e ritmada. Mesmo inconsciente, sua presença ainda impunha respeito. O silêncio tomou conta dos moradores da vila enquanto viam o lobo partir. Tobias e alguns outros ajudaram a carregar a jaula até a carroça que levaria Silver ao santuário. Não houve comemoração, nem palavras de alívio, apenas uma sensação agridoce no ar, uma mistura de pesar e inevitabilidade. Lily subiu na carroça sem hesitar. Não deixaria Silver fazer essa viagem sozinho. Gideon a olhou de relance, mas não disse nada. Talvez entendesse que, para ela, aquilo não era apenas uma captura. Era uma promessa que precisava ser cumprida. A viagem foi longa e silenciosa. Lily manteve-se ao lado da jaula, observando Silver com atenção. Ele parecia em paz, longe da tensão e da tristeza que carregava nos últimos dias. Pela primeira vez, desde a morte de Agatha, ele não estava sofrendo. Quando chegaram ao santuário, uma equipe especializada já os esperava. O local era cercado por uma floresta vasta e protegida, um ambiente ideal para um lobo como Silver. Mesmo assim, Lily sentiu um nó na garganta ao vê-lo sendo retirado da jaula. Os tratadores foram gentis, verificaram seus sinais vitais, examinaram sua condição e o transferiram para um cercado temporário, onde ele poderia acordar com segurança. Lily permaneceu ali, observando-o dormir, tentando aceitar que aquele era o melhor desfecho possível. Ele vai precisar de tempo, disse um dos cuidadores. Mas já vimos casos assim antes. Quando um lobo encontra uma nova matilha, ele pode se recuperar. Lily assentiu, mas no fundo sabia que Silver nunca esqueceria Agatha. Os dias passaram e Silver começou a despertar para sua nova realidade. No início, ele permanecia afastado, observando tudo com cautela, sem interagir com os outros lobos resgatados. Recusava comida quando os tratadores estavam por perto e seu olhar continuava perdido, como se ainda estivesse esperando por algo que nunca mais voltaria. Mas então algo mudou. Uma fêmea mais velha, chamada Nara, começou a se aproximar dele com paciência. Ela também havia passado por uma perda e, de alguma forma, parecia reconhecer a dor de Silver. Aos poucos, ele começou a aceitar sua presença, dividindo o espaço sem recuar. Foi um pequeno passo, mas um sinal de que ele ainda estava ali, tentando encontrar um novo caminho. Na vila, a história de Silver e Agatha se tornou uma espécie de lenda. Aqueles que antes queriam afastá-lo agora falavam dele com respeito, reconhecendo a força do vínculo que ele e Agatha compartilharam. Até Tobias, que antes temia pelo que Silver poderia se tornar, admitiu que nunca vira uma lealdade como aquela. Lily, por sua vez, não conseguia tirar Silver da cabeça. Algumas semanas depois, decidiu visitá-lo no santuário. Quando chegou, encontrou-o diferente. Ele não estava mais deitado, imóvel e resignado. Estava em pé, observando a floresta ao redor. E, quando Nara passou ao seu lado, ele seguiu seus passos, ainda com cautela, mas sem a tristeza paralisante que antes carregava. Ela se aproximou devagar da cerca e chamou seu nome. Silver ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela. Por um momento ele apenas a observou, e Lily se perguntou se ele ainda se lembrava dela. Mas então, de forma sutil, ele abaixou as orelhas e piscou devagar, um gesto de reconhecimento e aceitação. Lily sorriu, sentindo o peso que carregava no peito finalmente diminuir. Ela sabia que Silver nunca esqueceria a Agatha. Mas agora ele tinha uma nova chance, uma nova matilha. Ele havia encontrado um novo lar. Quando Lily se afastou do santuário naquela tarde, sentiu que, de alguma forma, Agatha ainda estava presente. Talvez não fisicamente, mas na memória de Silver, no laço inquebrantável que nunca poderia ser apagado. E assim, a história do lobo que nunca abandonou sua dona se tornou um símbolo de lealdade. Uma prova de que, mesmo na despedida,
o amor sempre encontra uma maneira de permanecer. E assim, a história do lobo que nunca abandonou sua dona se tornou um símbolo de lealdade. Uma prova de que, mesmo na despedida, o amor sempre encontra uma maneira de permanecer. Mas será que, diante de tanto sofrimento, o melhor para Silver teria sido permanecer na cabana com o luto de Agatha, ou a decisão de levá-lo para um novo lar foi de fato a mais justa? Qual é o limite da lealdade entre humanos e animais? Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Compartilhe sua opinião nos comentários. El clima en el pueblo comenzó a volverse más tenso. Silver no salía del lugar, y a medida que pasaba el tiempo, su condición empeoraba. Algunos decían que moriría allí, al lado del recuerdo de Agatha. Otros pensaban que esto no podía continuar. El invierno estaba en su apogeo, y nadie quería un lobo hambriento vagando por la región cuando su resistencia finalmente se agotara. Gregor, el cazador, insistió de nuevo: si no hacemos nada, al final nos traerá problemas. Un lobo salvaje, hambriento, no hace distinción entre un ciervo y un niño. Lily rodó los ojos, sintiendo que la sangre le hervía. Ni siquiera lo conoces. Silver nunca atacó a nadie. Estuvo al lado de Agatha toda su vida. Nunca fue una amenaza. ¿Y quién garantiza que no cambiará ahora? Intervino Tobías con una expresión dura. ¿Qué pasa cuando finalmente se dé cuenta de que Agatha se ha ido? El instinto podría tomar el control. Lily sentía que estaba perdiendo la batalla. La gente tenía miedo, y el miedo los llevaba a tomar decisiones precipitadas. Sabía que, si no hacía algo pronto, Silver podría ser capturado a la fuerza, o peor, muerto. Esa noche se deslizó hasta la tumba de Agatha, donde Silver permanecía inmóvil. La nieve cubría su pelaje como un manto blanco. Él no reaccionó a su acercamiento, pero ella sintió su cuerpo temblar bajo su mano. Estaba débil. Tienes que luchar, susurró por su pelaje pasando los dedos. No dejes que te lleven a la fuerza. Pero Silver no respondía. Simplemente permanecía allí, esperando a alguien que nunca volvería. Al día siguiente, apareció un hombre extraño en el pueblo. Se presentó como Gideon, un especialista en lobos, aunque nadie sabía exactamente de dónde venía. Decía haber tratado con casos similares y saber cómo resolver la situación. Su presencia rápidamente atrajo la atención de muchos, especialmente aquellos que querían que Silver fuera retirado. Este lobo está atrapado en el luto, explicó él con un tono profesor. Pero créanme, no se quedará así para siempre. Pronto, el instinto tomará control y verá a los humanos como una amenaza o una presa. Lily escuchó las palabras de Gideon con creciente desconfianza. Algo en él la incomodaba. Hablaba con seguridad, pero sin empatía. Para él, Silver no era más que un problema a eliminar. ¿Qué sugieres?, preguntó Tobías cruzando los brazos. Gideon sonrió. La sedación es la mejor solución. Conozco un lugar donde pueden ocuparse de él, pero hay que actuar rápido. Si esperamos demasiado, puede volverse agresivo. Esas palabras hicieron que el pueblo se dividiera aún más. Algunos pensaban que era lo mejor a hacer. Otros, como Lily, lo veían como una traición. Silver no era un monstruo, y sacarlo de allí a la fuerza parecía cruel. Pero, al mismo tiempo, no podían dejarlo desvanecerse hasta la muerte. Silver, ajeno a la discusión, seguía tendido en la nieve. Su mirada, perdida como si el mundo a su alrededor ya no importara. Lily no durmió esa noche. Las palabras de Gideon resonaban en su mente y la expresión vacía de Silver la acosaba. Entendía que no podía quedarse allí para siempre, pero sedarlo y enviarlo a un destino incierto le parecía un error. Necesitaba encontrar una alternativa antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, cuando Lily volvió a la tumba de Agatha, encontró a Silver más débil que nunca. Su respiración era lenta e irregular,
y sus ojos estaban entrecerrados. Ni siquiera reaccionó cuando ella se arrodilló a su lado y pasó la mano por su pelaje ya sucio de nieve. «Necesitas levantarte», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesitas luchar por ella». Pero Silver no se movía. No reaccionaba al toque, no levantaba la cabeza. Simplemente estaba allí, al borde de rendirse por completo al agotamiento. Cuando Lily regresó al pueblo, encontró un grupo reunido frente a la casa de Tobías. Gideon estaba en el centro de la discusión y el ambiente era tenso. «No podemos esperar más», dijo con firmeza. «Este lobo se está muriendo, y cuanto más tiempo perdamos, menor será la posibilidad de transportarlo con seguridad». «Estoy de acuerdo», añadió Tobías. «Ya ha pasado suficiente tiempo. Tiene que irse de aquí». Lily respiró hondo y dio un paso al frente. «¿Y si lo dejamos ir por su cuenta?». La gente se volvió hacia ella con expresiones escépticas. Gregor se rió con desdén. «¿Realmente crees que él simplemente se levantará y se irá?». Lily miró a la multitud buscando apoyo, pero era obvio que la paciencia de la gente se estaba agotando. Estaban preocupados, y el miedo les hacía tomar decisiones apresuradas. Gideon aprovechó el momento para presionar aún más. «Si tardamos demasiado, puede que no sobreviva. La sedación es la única opción segura». Las miradas se volvieron hacia Tobías, quien suspiró y asintió. «Lo haremos esta noche». Lily sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podría evitar lo que estaba a punto de suceder, pero no podía dejar a Silver enfrentarse a eso solo. Cuando llegó la noche, un grupo de aldeanos se reunió cerca del cementerio. Gideon estaba al centro de la operación, sosteniendo un dardo tranquilizante preparado para Silver. Explicaba cómo ocurriría todo. La sedación sería rápida y el lobo sería transportado a un santuario a unas horas de distancia. Lily permaneció apartada, con el corazón apretado. Quería creer que Silver entendería que esto no era una traición, pero sabía que no podía comprenderlo. Para él, solo intentaban apartarlo de Ágata. Los primeros pasos fueron silenciosos. Gideon se movió lentamente, calculando la mejor posición para disparar. Silver seguía tendido, inmóvil, como si supiera que algo estaba por suceder. Cuando el primer dardo fue disparado, él se levantó con dificultad e intentó retroceder, pero su cuerpo estaba demasiado débil para huir. El impacto hizo que Silver se estremeciera. Miró alrededor, los ojos confundidos, pero no gruñó, no intentó luchar. Simplemente permaneció quieto, respirando con dificultad mientras la sustancia comenzaba a hacer efecto. Sus músculos se volvieron pesados, sus patas vacilaron. Fue entonces que por un momento Silver miró hacia la tumba de Ágata. Sus ojos ya no estaban asustados, había una aceptación silenciosa, como si de alguna forma entendiera que esa era su despedida. Lily no lo soportó, corrió hacia él, se arrodilló a su lado y pasó la mano por su pelaje. Silver aún estaba consciente, pero sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente. «No estás solo», susurró ella, mientras sentía la respiración del lobo desacelerarse. Y entonces Silver cayó en un sueño profundo. La nieve caía lentamente mientras Silver era colocado cuidadosamente en una jaula de transporte. Su cuerpo estaba pesado por el efecto del tranquilizante y su respiración era profunda y rítmica. Aunque inconsciente, su presencia aún imponía respeto. El silencio llenó el aire mientras los aldeanos observaban partir al lobo. Tobías y algunos otros ayudaron a cargar la jaula hasta el carro que llevaría a Silver al santuario. No hubo celebraciones ni palabras de alivio, solo una sensación agridulce en el aire, una mezcla de pesar e inevitabilidad. Lily subió al carro sin dudarlo. No dejaría a Silver hacer ese viaje solo. Gideon la miró de reojo, pero no dijo nada. Tal vez entendiera que, para ella, esto no era solo una captura.
Era una promesa que debía cumplirse. El viaje fue largo y silencioso. Lily permaneció junto a la jaula, observando a Silver con atención. Parecía estar en paz, lejos de la tensión y la tristeza que había cargado en los últimos días. Por primera vez desde la muerte de Agatha, no estaba sufriendo. Cuando llegaron al santuario, ya los esperaba un equipo especializado. El lugar estaba rodeado por un vasto bosque protegido, un ambiente ideal para un lobo como Silver. Aún así, Lily sintió un nudo en la garganta al verlo salir de la jaula. Los cuidadores fueron amables. Verificaron sus signos vitales, examinaron su condición y lo trasladaron a un recinto temporal donde podría despertar con seguridad. Lily permaneció allí, observándolo dormir, tratando de aceptar que esa era la mejor conclusión posible. «Necesitará tiempo», dijo uno de los cuidadores, «pero hemos visto casos así antes. Cuando un lobo encuentra una nueva manada, puede recuperarse». Lily asintió, pero en el fondo sabía que Silver nunca olvidaría a Agatha. Pasaron los días y Silver comenzó a despertar a su nueva realidad. Al principio se mantenía alejado, observando todo con cautela, sin interactuar con los otros lobos rescatados. Rechazaba la comida cuando los cuidadores estaban cerca y su mirada seguía perdida, como si aún estuviera esperando algo que nunca volvería. Pero luego, algo cambió. Una hembra más vieja, llamada Nara, comenzó a acercarse a él con paciencia. Ella también había sufrido una pérdida y de alguna manera parecía reconocer el dolor de Silver. Poco a poco, él comenzó a aceptar su presencia, compartiendo el espacio sin retroceder. Fue un pequeño paso, pero un signo de que aún estaba allí, intentando encontrar un nuevo camino. En el pueblo, la historia de Silver y Agatha se convirtió en una especie de leyenda. Aquellos que antes querían alejarlo, ahora hablaban de él con respeto, reconociendo la fuerza del vínculo que él y Agatha compartieron. Incluso Tobías, quien antes temía lo que Silver podría llegar a ser, admitió que nunca había visto una lealtad como esa. Lily, por su parte, no podía sacar a Silver de su cabeza. Algunas semanas después, decidió visitarlo en el santuario. Cuando llegó, lo encontró diferente. Ya no estaba acostado, inmóvil y resignado. Estaba de pie, observando el bosque a su alrededor. Y cuando Nara pasó a su lado, él siguió sus pasos, aún con cautela, pero sin la tristeza paralizante que antes llevaba. Se acercó lentamente a la cerca y llamó su nombre. Silver levantó la cabeza. Encontraron los de ella. Por un momento solo lo observó y Lily se preguntó si aún la recordaba. Pero luego, de forma sutil, bajó las orejas y parpadeó lentamente. Un gesto de reconocimiento y aceptación. Lily sonrió, sintiendo que el peso que llevaba en el pecho finalmente disminuía. Sabía que Silver nunca olvidaría a Agatha, pero ahora tenía una nueva oportunidad, una nueva manada. Había encontrado un nuevo hogar. Cuando Lily se alejó del santuario esa tarde, sintió que, de alguna manera, Agatha aún estaba presente. Tal vez no físicamente, pero en la memoria de Silver, en el vínculo inquebrantable que nunca podría ser borrado. Y así, la historia del lobo que nunca abandonó a su dueña se convirtió en un símbolo de lealtad, una prueba de que, incluso en la despedida, el amor siempre encuentra una forma de permanecer. Y así, la historia del lobo que nunca abandonó a su dueña se convirtió en un símbolo de lealtad, una prueba de que, incluso en la despedida, el amor siempre encuentra una forma de permanecer. Pero, ¿sería que ante tanto sufrimiento, lo mejor para Silver hubiera sido permanecer en la cabaña con el luto de Agatha, o la decisión de llevarlo a un nuevo hogar fue, en realidad, la más justa? ¿Cuál es el límite de la lealtad entre humanos y animales?
Si te emocionaste con esta historia, no olvides darle like e inscribirte en el canal para más contenido como este. Comparte tu opinión en los comentarios.